Só que o irmão já tinha mais de 5 anos e não estava naquela instituição. E aí ela e o marido falaram, para a adoção, que nós também vamos adotar o irmão. Então eles adotaram os dois, aquelas duas crianças que estavam abandonadas, de um dia para o outro ganham paz. O que é que isso prova? Tudo que é nosso encontra uma maneira de chegar até nós. Eu posso ter filhos naturais e filhos do coração. Eu tenho uma filha do coração, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por que é mais maravilhoso? Porque você escolhe, é um amor que você escolhe literalmente ter aquele filho. Então, quem não pode ter filhos de forma natural, adote um filho, adote um sobrinho, cuide de alguém, porque o mundo precisa de bons exemplos. Nós vemos na televisão notícias ruins todos os dias, mas será que é só isso que tem, gente? Será que não tem ninguém fazendo nada de bom? Será que não tem ninguém fazendo a diferença na vida de outras pessoas? Isso só é possível com amor. Isso nós aprendemos com as mulheres. A mulher ama incondicionalmente. Ela ama o marido, e o marido às vezes não é mais ou menos, né? Meio barro, meio tijolo. Mas ela ama, ué. Quem ama o feio, bonito lhe parece, não é isso? Ué? Não existe gente feia. Agora que esses produtos cosméticos, nem todo mundo é bonito. O celular então te ensina a fazer um monte de retoque, que coisa maravilhosa. O problema é quando você vê pessoalmente aí. Mas nós precisamos ter esse amor que a mulher tem, porque a mulher, ela ama incondicionalmente. Meus pais foram casados por 66 anos. Meu pai era um homem difícil pra caramba, só minha mãe mesmo, para aturar a chatura do papai. Eu amo meu pai de paixão, ele sabe disso, mas meu pai já é desencarnado há muitos anos. Mas era difícil, gente, e só ela mesmo, ninguém aturava. A gente que era filho natural, mas ela via nele qualidades que a gente não enxergava. Que bom, né? Afinal de contas, ela era a esposa dele, e com ele teve essa renca de filhos, são 11. Imagina se não se amasse. E é difícil, quando você cria filhos, veja bem, uma coisa que é muito, muito interessante. Até a minha mãe falecer, fazem 2 anos, nós todos éramos muito unidos. Depois da minha mãe, cada um foi para um lado. Então, a massa que unia todos nós, não existe mais. Era ela que estava ali. O que minha mãe fazia? Quando ela sabia que um tinha diferença com o outro, a gente ia lá na casa dela, ela telefonava e botava a gente para falar com ele. Aí você é obrigado a falar, não vou dizer não para minha mãe, né? Então, ela de uma maneira lá, da maneira dela, ela te obrigava a se reconciliar com o teu irmão, e às vezes era uma bobagem, uma besteira, mas a gente sabe como é que é a gente, né? Ser humano é um troço, é um universo complicado, né? O cara te chama de bonito, você fica chateado. Por que você me chama de bonito? Entendeu? Então, mas só mãe que faz isso. Só mãe tem essa capacidade. E não à toa, todos nós temos uma mãe. Alguns, as mães já se foram, como a minha, e alguns as mães continuam. O recado que eu dou para quem ainda tem mãe viva: aproveita cada segundinho. De um dia vai te fazer uma falta danada. E não tem volta. Só na próxima encarnação, se Deus permitir que a gente se reencontre. Talvez não seja necessário, porque talvez a nossa mãe já tenha cumprido a cota conosco e vai caminhar por outras paisagens, e nós vamos ter que aproveitar, nós vamos ter que aceitar isso e ficar só com a saudade.
e ficar só dizendo assim, eu podia ter feito mais, eu podia ter ido mais ver minha mãe, eu poderia ter dito mais vezes que a amava, eu poderia ter ido lá, beijado, abraçado, dado mais presente, ou apenas ter mandado uma mensagem, que depois que vai, não há mais nada que fazer, não há nada que se possa mais fazer. Então, para quem tem mãe viva, aproveite o máximo possível. O que faz uma falta, a mãe faz falta na vida da gente até o dia da nossa partida aqui, porque existe essa relação umbilical entre nós e a nossa mãe, e é essa relação que faz com que nós também queiramos fazer isso com os nossos filhos, dar a eles o melhor. Veja bem, não vamos confundir dar o melhor com ser permissivo, que às vezes nós achamos que dar o melhor é ser permissivo, é permitir tudo. É quando a criança está chorando, dá o celular na mão dela. É como se o celular fosse a babá, não é isso. Porque, como eu falei, desentortar o pepino dá trabalho, mas tem de ser feito. E se o homem ajudar, o trabalho fica melhor. Aí aquele emprego de 7 dias por semana, 24 horas por dia, ganha uma folga. Porque tu imagina, eu um dia desse, eu estava conversando com a filha de um amigo meu, e ela tem uma bebezinha de 1 ano e pouco. Aí ela falou para mim, Beto, eu estou com vontade de ir no banheiro e não posso ir no banheiro, porque minha filha não está deixando, e não tem ninguém para ficar com ela. Olha só que coisa pavorosa, a mulher queria urinar e não podia, porque a filha estava ali consumindo ela em tudo. Então, nós homens temos que ajudar a mulher, temos que ser companheiros, dar à mulher o dia de folga da semana. Todo mundo tem, né? Até preso tem direito a tomar banho de sol, não é isso? Não é? Mas não é? Tem direito a saidinha de Natal, olha só que coisa boa, e eles vão e nunca mais voltam, né? Então, façam isso. Para os maridos, dá um dia de folga para a mulher, nem que seja para ela andar à toa o dia inteiro, e não manda mensagem perguntando onde tem fralda. Procure, pelo amor de Deus. Mas não é, gente. A pessoa fala assim, eu vou te dar um dia de folga, aí fica toda hora monitorando, onde é que você está? Não, gente, se vira, vai no compra, se não acha, compra, dá o jeito. Hoje tem um negócio chamado Google, é novo, só deve ter uns 20 anos, tem tutorial para tudo, inclusive para aprender a trocar fralda. Olha só que coisa maravilhosa. Depois de umas 20 fraldas estragadas, você aprende naturalmente a trocar fralda. Faça isso, ajude, porque isso vai melhorar o casamento. Porque eu fico imaginando, a mulher fica lá sozinha, não tem tempo para ir no banheiro sozinha, com o filho. Aí chega o marido, chega do trabalho, se acha o rei da casa, cansado, toma banho, se esponja no sofá, assiste o jogo, vai dormir e a criança chora. E ele se faz de bobo, né? Sou surdo, não estou escutando a criança chorar. Chega um momento, a mulher fala assim, eu estou sozinha, continuo sozinha, né? Manda o caboclo embora e fica sozinha mesmo, ué. Não é melhor assim? Por que a mulher não faz isso? Porque ama esse mal acabado. Ama. Mas isso é cansativo. A gente fala de brincadeira, mas é cansativo. E falta tempo para educar, para orientar, para ela também se sentir. Porque o fato da mulher ter sido mãe não tira dela tudo que ela era antes. Ela apenas ganhou uma responsabilidade a mais. Ela continua sendo um ser individual,
Um ser com sonhos, com vontades, com desejos, como qualquer outra pessoa. Ou estou falando alguma mentira? Não é isso? Não é verdade? Então, para quem é homem, assuma a responsabilidade. Vamos lá, gente. Força da peruca, vamos ajudar a mulher. Vamos lá, ó, lavar a louça. Vou contar uma história. Vou falar para vocês um segredo. Não cai a mão lavar a louça. Não cai. Experiência própria. Minha mão nunca caiu. Botar roupa na máquina e botar a máquina para funcionar, não cai a mão também. Estender a roupa no varal, não cai a mão. Ajudar a mulher a limpar a casa, não cai a mão. Ao contrário, vai fazer com que a mulher esteja mais descansada e menos estressada. Uma vez que ela está menos estressada, existe mais amor dentro de casa. Não é? Nós temos, todo mundo tem que colaborar. E veja bem, quando a gente faz o planejamento reencarnatório, a gente combina isso tudo. Aí faz aquelas combinações, né? Enquanto a gente está em campanha, igual é candidato, né? Eu prometo. Depois que a gente ganha a eleição, quero saber de eleitor nenhum. Eu não te prometi nada, eu te prometi, mas eu estava num momento de insanidade. Então, se o homem colaborar, porque na verdade o filho é dos dois, gente. A mulher gestou e pariu, mas o homem participou dessa brincadeira. Não é só dar dinheiro, não é só prover, ser o provedor. Ser o provedor é responsabilidade de todos nós. É uma das prerrogativas do homem, prover, ser provedor mesmo. Não está fazendo favor nenhum não, nem a ele, nem a ninguém. Mas quando ele passa um pouquinho disso e ajuda, e é útil, fica mais fácil. E aquele filho, olha só que coisa maravilhosa, aquele filho, vendo esse exemplo dentro da sua casa, ele vai replicar quando ele tiver a família dele. Veja bem, se você não ensinar seu filho a lavar a louça, a limpar, a arrumar minimamente o quarto onde ele vive, quando ele casar, ele vai fazer o quê? Vai ser um perfeito relaxado, porque é a realidade que ele conhece, e a responsabilidade é dos pais, que não ensinaram a ele a ter responsabilidade, a ser colaborativo. Então isso é um papel dos dois. Obviamente, e sem nenhum machismo, que a parcela maior é da mulher. Por quê? Porque o filho, a filha espera mais isso da mãe, porque ela é mais receptiva. Mas nós homens podemos nos meter também, podemos fazer a nossa parte, porque na hora de fazer o filho foi gostoso, depois aí vem as consequências daquele dia gostosinho. Aí nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Então, quando nós formos chamados à maternidade, não tenhamos medo. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus não nos abandona em momento algum. Para encerrar, eu vou contar para vocês como foi a saga para o meu filho Pedro nascer. Há 26 anos atrás, ele ia nascer na Casa de Saúde São Silvestre. Fez todo o pré-natal lá, a mãe dele fez todo o pré-natal em São Gonçalo. E nós morávamos em Itaboraí, aqui em Itaboraí, ali no São Joaquim. E você sabe que mulher só passa mal de madrugada. Não existe outra hora para a mulher começar a ter contrações que não seja madrugada. Parece que é uma senha. Meio-dia, não. 1h da tarde, não. 2, 3, 5, não. Eu cheguei em casa às 10 da noite, e aí, como é que estamos? Bem. Deitei, 2h da manhã, me cutucou, vai nascer. Falei, Jesus, Maria, José, vamos lá. Aí chamei o vizinho, que já estava acertado com ele, pegamos e fomos para a maternidade. Chegamos na maternidade, não tinha anestesista, que ela ia fazer cesárea.
e o anestesista nem vai vir aqui hoje. Fomos para o pronto-socorro de São Gonçalo, não tinha vaga. Hospital Luiz Palmier, não tinha vaga. Voltamos em Alcântara, ainda existia a Casa de Saúde de Alcântara, não tinha vaga. Niterói, fomos para o Getulinho, não tinha vaga. Azevedo Lima, não tinha vaga. Antônio Pedro era o que nos restava. Chegamos lá, tinha gente nas macas pelos corredores da emergência. E aí o doutor Marcelo, o médico plantonista, nos atendeu, falou para mim: ó, até tem vaga aqui, mas você está vendo como é que esse hospital está cheio? Se seu filho nascer aqui, ele morre de infecção. Falei: e agora? O que que acontece? Isso eu estou adiantando o relógio. Isso já era umas 5 da manhã. E aí Aí ele falou para mim: vocês não tem outro lugar para vocês ir? Eu falei: doutor, já fomos em todos os lugares. Aí ele falou assim para mim: espera aí que eu vou tentar ajudar vocês. Aí ele, na minha frente, pegou o telefone e falou: Jackson, eu tenho um casal de amigo meu aqui, e a esposa desse meu amigo, está em trabalho de parto. Tem uma vaga aí na Casa de Saúde de São Paulo para ela ter essa criança? Falou: tem. Então reserva essa vaga que é deles. Aí ele falou para mim: espera aí que eu vou levar vocês lá. Nos botou no carro dele, nos levou até a Casa de Saúde de São Paulo e falou para o doutor Jackson: cuida bem dos meus amigos. E lá o meu filho Pedro nasceu. Nunca mais em 26 anos eu vi o doutor Jackson e o doutor Marcelo, só naquele dia. Quando Deus tem um plano para nós, Ele vai colocar anjos no nosso caminho. Ele vai direcionar a gente para onde nós temos que ir. Por que é que a gente errou tanto até chegar lá? Porque a gente é teimoso. Se nós tivéssemos escutado os nossos mentores, a gente ia ir direto para o lugar certo. Então Deus não nos abandona jamais. Principalmente quando tem um ser novo para nascer. O cuidado de Deus é maior, porque é filho dele. Nós todos somos filhos de Deus. Ele está apenas nos emprestando. Então, quando nós formos chamados para a maternidade, a mulher e o homem, tenhamos muita alegria nisso, porque Deus confia em nós, e confia tanto, que está dando um filho dele para nós, para que nós possamos direcionar, endireitar e fazer com que esse filho possa um dia ter autonomia e ser um ser melhor, e por consequência vai fazer com que nós também sejamos pessoas melhores. Então aproveitemos a maternidade, o quanto ela é importante na nossa vida, porque ela ajuda a trazer outros seres para esse planeta e nos ajuda a nos reconciliarmos com esses irmãos que chegam até nós e com quem nós temos dívidas, ou talvez eles tenham dívida conosco. É a maneira que Deus tem de fazer com que nós possamos crescer, evoluir e quem sabe mais tarde sermos pessoas melhores e fazermos como Paulo de Tarso, fazermos nossa profissão de fé dizendo: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Obrigado.